Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 26 da nossa série Despertando com Neva Godá. Seja muito bem-vindo. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Cristine Costa e esse aqui é o canal Mentalidade Una. Aqui você vai encontrar conteúdo sobre despertar espiritual, sobre trabalhar conteúdos de autoconhecimento para mudar a nossa mentalidade, para ajustar ela a essa mentalidade unificada, conectada com nossa mente superior, com o nosso eu superior. Então, vem comigo, se você ainda não segue o canal, ativa as notificações, já curte aí, já segue, compartilha esse vídeo para o YouTube entender também, né, que esse conteúdo é relevante, que ele pode também contribuir para outras pessoas, além de mim, né, e além de você, tá bom? Então, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do livro O Despertar da Consciência. Para quem está acompanhando já sabe que a gente está aí na parte 2, a sua fé é a sua fortuna. Para você que está chegando agora, nós já estamos aí na parte 2 desse estudo. Temos mais aí de 25 já episódios fazendo a leitura desse livro. Então vem com a gente, vem participar desse estudo e acessar, né, essa sabedoria que pode ajudar aí nesse nosso movimento de despertar, nessa mudança aí de mentalidade, consequentemente, né, a mudança aí da nossa vida, tá bom? Então, a gente tá aí no episódio 26, o episódio 26 hoje é o capítulo 18, os 12 discípulos. Eu acho esse capítulo super interessante, então preste atenção na leitura, traz atenção, seu foco e atenção aqui para acompanhar, né, e compreender o que os 12 discípulos, né, quando a gente coloca esses atributos bem alinhados na nossa mente, o quanto isso é contribuição nessa jornada de conexão com a consciência eu sou, tá bom? Então vamos lá, capítulo 18, os 12 discípulos. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Mateus 10, versículo 1. Os 12 discípulos representam os 12 atributos da mente que podem ser controlados e disciplinados pelo homem. Então, são, né, de acordo com a visão do autor Neva Godá, os 12 discípulos correspondem a 12 atributos que a nossa mente tem capacidade aí de disciplinar, controlar e fazer com que isso se torne favorável à nossa jornada, né, e fazer com que ela obedeça aos nossos comandos, né? Deixar de ser essa energia viva que se manifesta sozinha dentro de padrões viciados, dentro de condicionamentos viciados, e a gente consegue disciplinar ela para ela nos levar exatamente onde a gente deseja. Quando disciplinados, eles sempre obedecerão ao comando de quem os disciplinou. Estes 12 atributos no homem são os potenciais de cada mente. Quando indisciplinados, as suas ações desordenadas se assemelham mais às ações de uma multidão desorientada do que às táticas de um exército treinado e disciplinado. Todas as instabilidades e confusões que envolvem o homem podem ser atribuídas diretamente a esses 12 atributos que são mal controlados pela mente humana em seu estado atual de inércia, ou seja, são atributos que já estão na nossa mente, porém eles estão desajustados, estão desalinhados e mal controlados por nós, gerando aí um impacto de inércia na nossa jornada. Até que eles sejam despertados e disciplinados, eles permitirão que cada boato, sensação ou emoção os abalem. Quando os 12 estiverem disciplinados e sob controle, aquele que o fizer dirá a eles, abre aspas, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo de amigos, pois tudo o que eu ouço de meu Pai, eu compartilho convosco. João 15, versículo 15. Fecha aspas. Ele saberá que, de agora em diante, cada característica da mente que ele conseguir disciplinar será um amigo e aliado e que irá protegê-lo. Os nomes dos 12 aspectos revelam as suas naturezas. Esses nomes não são dados a eles até que eles possam ser chamados ao discipulado. Eles são Simão, que mais tarde foi chamado de Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu,
Tadeu, Simão, o Zelote e Judas. O primeiro aspecto a ser chamado e disciplinado é Simão, ou a capacidade de saber escutar. Então, dentro da nossa mente, esse aspecto do discípulo Simão é a nossa capacidade de saber escutar. Esta faculdade, quando elevada ao nível de um discípulo, permite que apenas determinadas impressões cheguem à consciência. Então, a partir do momento que a gente consegue disciplinar essa audição e permitir que só entre aquilo que realmente nos faz expandir, é aquele estado que a gente conseguiu aí disciplinar esse aspecto da nossa mente. Apenas aquelas das quais os ouvidos são instruídos a deixarem entrar. Não importa o que a sabedoria do homem venha a dizer, ou o que a evidência dos seus sentidos lhe mostre. Se tais sugestões e ideias não estiverem de acordo com o que ele ouve, ele permanecerá intransponível. Esta faculdade, quando instruída pelo seu Senhor, sabe que cada sugestão que ela permitir entrar pelos portões do céu, os ouvidos, irá chegar ao seu Senhor e Mestre, que é a nossa consciência, e deixará a sua impressão, e esta impressão, com o tempo, se tornará uma expressão. Então, tudo aquilo que a gente ouve constantemente e passa a acreditar naquilo, né? Deixa entrar, e vai tornando aquilo como uma verdade, ela se torna uma impressão, e com o tempo, quanto mais a gente fortalece essa impressão, ela se torna uma expressão, uma realidade aí, uma ilusória na nossa vida. A instrução para Simão é que ele garanta que somente visitantes dignos e honrosos entrem no templo do Senhor, a consciência. Nenhum erro seu passará por despercebido e nem será escondido de seu mestre, pois cada expressão na vida mostrará ao seu Senhor quem ele consciente ou inconscientemente recebeu. Então, a expressão da sua realidade hoje, né? Aquela sua realidade que você vive hoje, ela está expressando aí tudo aquilo que você deixou entrar, tudo aquilo que você ouviu, que você recebeu como verdade, ou seja, virou uma impressão em você e que agora, né, ela está aí sendo mostrada na sua realidade. Quando Simão se mostrar ser um discípulo fiel e verdadeiro através de seu trabalho, em seguida ele receberá o nome de Pedro, ou Pedra, o discípulo impassível que não pode ser subornado ou coagido, não importa qual seja o visitante. Ele será chamado pelo seu Senhor como Simão Pedro, aquele quem ouve fielmente as ordens do Senhor e que além delas nada escuta. Este Simão Pedro é aquele quem descobre o eu sou como Cristo, e por causa desta sua descoberta, lhe são entregues as chaves do céu, e sobre esta pedra se edifica o templo de Deus. As construções devem ter bases sólidas e somente uma audição disciplinada pode, ao perceber que o eu sou é Cristo, permanecer firme e inabalável, sabendo que eu sou Deus e além de mim não há nenhum Salvador. Então a gente assenta tanto essa consciência, expande tanto essa consciência e disciplina tanto esse estado que nada daquilo que venha vai... em uma crença, nada daquilo que a gente ouvir, a gente vai receber se for contrário a essa consciência de que nós somos Cristo em essência, né? Que eu sou Cristo, eu sou Deus, que além de mim não há nenhum Salvador, né? Então a gente passa a deixar de ouvir e receber aquilo que vem de fora e começa a se concentrar naquilo que o que está dentro, né? O que nessa mente superior nos diz, que é a mente Cristo. O segundo aspecto a ser chamado ao discipulado é André, ou a coragem. Quando o primeiro aspecto, a fé em si mesmo, é desenvolvido, ele automaticamente chama o seu irmão ou a coragem. A fé em si mesmo não pede a ajuda de nenhum homem, mas sozinha e silenciosamente se apropria da consciência da qualidade desejada, e apesar da razão ou das evidências de seus sentidos provarem o contrário, ela continua fiel, esperando pacientemente com a certeza de que sua afirmação invisível, se mantida, será realizada.
Tal fé desenvolve uma coragem e uma força de caráter que vão muito mais além do que os maiores sonhos do homem indisciplinado, cuja fé está apenas nas coisas que vê. Então a gente passa a confiar, disciplinar esse ouvido, a gente assenta a nossa consciência na verdade que nós somos Cristo, eu sou Cristo, a gente descobre finalmente que em essência a gente é essa grande consciência, eu sou, para de ouvir, né, esse externo, desenvolve essa fé em nós mesmos, né, nesse nosso poder de transformação da nossa jornada. Consequentemente, isso a gente chama esse segundo aspecto da nossa mente, que é a coragem, né, que por mais que ao nosso redor as questões possam estar parecendo, né, que não corresponde àquilo que ainda que você deseja, elas estão dizendo ao contrário, mas você está tão disciplinado com o ouvido, né, com aquilo que você recebe do de fora, né, porque a sua consciência está tão assentada na fé em si mesmo, nesse si mesmo sendo você em essência, que você ativa e você chama esse segundo discipulado, né, esse segundo discípulo, que seria o André, a coragem, que é continuar persistindo, né, nesse sonho, persistindo nessa consciência, nesse sonho que ainda é invisível, porém, você está tão consciente desse aspecto que você não perde a fé, né, você continua mantendo a fé de que aquilo vai acontecer. A fé do homem indisciplinado, na verdade, não pode ser chamada de fé, porque se lhe tomarem os medicamentos, os exércitos ou a sabedoria do homem, nos quais a sua fé é depositada, esta fé e coragem também serão tomadas. A gente coloca tanto a nossa fé naquilo que está fora, a gente condiciona a nossa mente a estar aí ancorada, vamos ver, a gente se apega tanto àquilo que está de fora como a nossa salvação, que tudo aquilo, né, que se aquilo que for tirado, a gente perde essa fé, seja o dinheiro, né, seja os exércitos, a sabedoria, seja bens materiais, quando é tirado, a gente perde esta fé e a coragem. Mas para aquele que é disciplinado, o mundo inteiro poderia ser tomado, e ainda assim permaneceria fiel no conhecimento de que o estado de consciência em que ele habita irá no seu devido tempo encarnar em si. Essa coragem é o irmão de Pedro, André, o discípulo, que sabe ousar, cumprir e manter discrição. Os próximos dois a serem chamados também estão relacionados. Estes são os irmãos Tiago e João. Tiago, o justo, o juiz justo, e o seu irmão João, o amado. A justiça, para ser sábia, deve ser administrada com amor, sempre oferecendo a outra face, em todos os casos, retornando o bem para o mal, o amor para o ódio, a não violência para a violência. O discípulo Tiago, símbolo de um julgamento sábio, quando promovido para o alto cargo de um juiz supremo e disciplinado, deverá manter os olhos vendados para que ele não seja influenciado pela carne e nem julgue as coisas pela aparência. O julgamento disciplinado deve ser realizado por uma pessoa que não se deixa levar pelas aparências. Aquele quem chama esses irmãos ao discipulado continua fiel ao seu comando proposto, ou seja, a ouvir apenas o bem. O homem que tem esta qualidade da mente disciplinada é incapaz de ouvir e aceitar como verdade qualquer coisa que não preencha o seu coração com amor ao ser ouvida, seja esta coisa dita por si mesmo ou pelos outros. Estes dois discípulos ou aspectos da mente estão unidos como se fossem um só e são inseparáveis quando despertados. Aquele que é disciplinado perdoa a todos os homens por serem o que são. Ele, por ser um sábio juiz, sabe que todo homem expressa perfeitamente aquilo que ele é consciente de ser, como homem. Ele sabe que toda manifestação repousa sobre o fundamento imutável da consciência e que as mudanças de expressão só podem ser realizadas através de mudança de consciência. Estas qualidades disciplinadas da mente dão permissão para que todas as pessoas sejam aquilo que elas realmente são, sem condenação e sem críticas. No entanto,
Embora permitam esta perfeita liberdade de escolha para todos, estas qualidades, no entanto, estão sempre à espreita, cuidando para que tudo que elas mesmas fazem e profetizam, tanto para si quanto para os outros, apenas glorifiquem, dignifiquem e deem alegria para quem os profere quando expressas. O quinto elemento chamado ao discipulado é Felipe. Este pediu para ver o Pai. O homem despertado sabe que o Pai é o estado de consciência no qual o homem habita, e que esse estado, ou o Pai, só pode ser visto quando é expressado. Ele sabe que ele é a perfeita imagem e semelhança da consciência com a qual ele se identifica. Então ele declara: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revela. João 1, versículo 18. Se vós conheceis a mim, também conheceis a meu Pai, e desde já o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheces, Felipe. Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. João 14, versículos 7, 8, 9 e 10. Eu e meu Pai, a consciência e a sua expressão, Deus e o homem, são um. Esse aspecto da mente, quando disciplinado, persiste até que ideias, ambições e desejos se tornem realidades físicas. Este é o aspecto que afirma: apesar de saber que os vermes devorarão a minha pele e o meu corpo, ainda em minha carne eu verei a Deus. Jó 19, versículo 26. Ele sabe como manifestar a palavra, como dar a forma ao que não tem forma. O sexto discípulo se chama Bartolomeu. Esse aspecto é a faculdade da imaginação, cuja qualidade da mente, uma vez acordada, destaca o indivíduo da multidão. Uma imaginação desperta coloca aquele que o despertou muito acima do homem médio, dando-lhe a aparência de um farol, uma luz em um mundo de escuridão. Nenhuma outra qualidade separa tanto o homem do homem quanto a imaginação disciplinada. Esta é a separação do joio e do trigo. Aqueles que mais contribuem para a sociedade, em sua maioria, são nossos artistas, cientistas, inventores e todas as pessoas que possuem uma vívida imaginação. Se uma pesquisa fosse feita para descobrir a razão por que tantos homens e mulheres com um bom nível de formação educacional fracassam em seus anos pós-faculdade, ou se fosse feita para descobrir o motivo da diferença de poder aquisitivo entre as massas, não restaria nenhuma dúvida de que a imaginação possui grande parte nisso. Tal pesquisa mostraria que a imaginação é o que faz alguém ser um líder, quando a falta dela é o que torna alguém um seguidor. Ao invés de desenvolver a imaginação das pessoas, nosso sistema educacional muitas vezes a sufoca ao tentar colocar na mente das pessoas a sabedoria que a ele convém. Nosso sistema o obriga a memorizar uma quantidade enorme de livros que em breve serão refutados por livros mais atualizados e assim por diante. A educação não é dada ao se tentar colocar sabedoria dentro do homem. Seu propósito, na verdade, é extrair e revelar a sabedoria que está latente dentro dele. Você, leitor, convoque o Bartolomeu para o discipulado, pois apenas quando essa qualidade se juntar ao discipulado, você terá a capacidade de conceber ideias que irão te levar além das limitações do homem comum. O sétimo é chamado de Tomé. Esta qualidade, quando disciplinada, duvida ou nega a todos os rumores e sugestões que não estejam em harmonia com o que Simão Pedro tenha sido ordenado a deixar entrar. O homem que é consciente de ser saudável
não por sua saúde hereditária, suas dietas ou do clima em que vive, mas por conhecer e por ter despertado o estado de consciência em que habita, não importa quais sejam as condições em que o mundo se encontra, ele continuará a expressar a saúde. Ele poderá ouvir através da imprensa, do rádio e dos sábios do mundo que uma praga está varrendo a terra, e ainda assim ele permanecerá inabalável e indiferente. Tomé, o cético, quando disciplinado, negará a doença ou qualquer outra coisa que não esteja em harmonia com a consciência a qual ele pertence, para que nada tenha o poder de afetá-la. A qualidade do questionamento, quando disciplinada, protege o homem de receber as impressões que não estejam em harmonia com sua natureza. Ele adota uma atitude de total indiferença em relação a todas as sugestões que são estranhas ao que ele deseja expressar. O questionamento disciplinado não é uma luta ou um esforço, mas sim uma total indiferença. Mateus, o 8º, é o dom de Deus. Esta qualidade da mente revela os desejos do homem como se eles fossem presentes de Deus. O homem que chama a este discípulo para si, sabe que todos os desejos do seu coração são um presente do céu e que ele os contém em si, o plano e o poder de sua autoexpressão. Esse homem nunca questiona a forma da sua manifestação. Ele sabe que o plano de expressão nunca é revelado ao homem, pois os caminhos de Deus só se revelam ao se passar por eles. Ele aceita totalmente os seus desejos como se fossem presentes já recebidos e segue o seu caminho em paz, na certeza de que eles vão acontecer. O 9º discípulo é Tiago, filho de Alfeu. Ele é a capacidade de discernimento. Uma mente clara e ordenada é a voz que chama este discípulo para si. Esta faculdade percebe aquilo o que não é revelado aos olhos do homem. Este discípulo não julga pelas aparências, pois ele tem a capacidade de perceber a fonte das causas e, sendo assim, ele nunca é enganado pelas aparências. A clarividência é a faculdade que é despertada quando esta qualidade é desenvolvida e é disciplinada. Não a clarividência de cerimônias e rituais mediúnicos, mas a verdadeira clarividência, a clareza de ver todos os aspectos de uma situação. Ou seja, esse aspecto da mente tem a capacidade de interpretar aquilo o que é visto, discernimento ou a capacidade de diagnosticar é a qualidade de Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, o 10º, é o discípulo da gratidão, uma qualidade do qual o homem indisciplinado, lamentavelmente, não possui. Quando esta qualidade de louvor e ação de graças é despertada dentro do homem, ele sempre carrega as palavras "Obrigado, Pai" em seus lábios. Ele sabe que seu agradecimento pelas coisas não vistas lhe abre as comportas do céu, que lhes dão presentes que vão além da sua capacidade de receber e são derramados sobre ele. O homem que não é grato pelas coisas que recebe não se torna um bom candidato a receber muitos presentes de uma mesma fonte. Até que esta qualidade da mente seja disciplinada, o homem não verá a flor do deserto como uma rosa. Gratidão e reconhecimento são para os dons invisíveis de Deus, os seus desejos, aquilo o que a chuva e o sol são para as sementes invisíveis no seio da terra. O 11º aspecto a ser convidado é Simão de Canaã. Uma boa ordem para este discípulo é: escutai as boas novas. Simão de Canaã, ou Simão da terra do leite e do mel, quando chamado ao discipulado, é a prova de que quem chama esta faculdade para si tornou-se consciente da vida abundante. Ele pode falar com o salmista Davi: preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com azeite e meu cálice faz transbordar. Esse aspecto disciplinado da mente é incapaz de ouvir qualquer coisa exceto as boas notícias, e sendo assim, é bem qualificado para pregar o evangelho ou as boas novas. O 12º e último dos aspectos disciplinados da mente é chamado de Judas.
Quando esta qualidade é despertada, o homem sabe que ele deve morrer para aquilo o que ele é, antes que ele possa se tornar aquilo o que ele deseja ser. Então, por isso é dito que ele é o discípulo que cometeu suicídio, o que é uma metáfora, uma maneira figurada de dizer aos iniciados que Judas é o aspecto disciplinado do despreendimento. Ele é aquela pessoa que sabe que o seu eu sou, que a sua consciência é o seu salvador. Então ele abandonou a todos os outros salvadores. Esta qualidade, quando disciplinada, dá àquele que a possui a força para o despreendimento. O homem que chamou Judas para si aprendeu como desviar a sua atenção para longe dos problemas ou limitações e a focá-la naquilo que é a solução ou Salvador. Em verdade eu vos digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Não existe maior amor do que este, alguém que é entregue a própria vida pelos seus amigos. João 15, versículo 13. Quando o homem perceber que quando a qualidade do seu desejo for alcançada, ela salvará a ele e aos seus amigos, ele voluntariamente dará a sua vida, entre parênteses, a sua atual concepção de si mesmo pelos seus amigos, abandonando a sua consciência do que ele atualmente é consciente de ser, para assumir a consciência daquilo que ele deseja ser. Judas, aquele a quem o mundo, em sua ignorância, o vem desmerecido, será, quando o homem despertar de seu estado indisciplinado, elevado ao alto, pois Deus é amor e não existe maior amor do que este, alguém que entregue a própria vida pelos seus amigos. Até que o homem deixe de ser aquilo que ele é consciente de ser agora, ele não se tornará aquilo que ele deseja ser. E Judas é aquele que consegue isso, através do despreendimento ou do, entre aspas, suicídio, metaforicamente falando. Estas são as 12 qualidades que foram dadas ao homem na criação do mundo. O dever do homem é desenvolvê-las, ao nível do discipulado. Quando isso for feito, o homem poderá dizer: eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, versículo 4 e 5. Então, a gente encerra aqui a leitura do capítulo 18 da parte 2, Sua Fé, a Sua Fortuna, nosso episódio 26. Muito obrigada pela sua participação e seu acompanhamento aqui até o final do vídeo e a gente se vê no próximo episódio.